Ah, Windows Starter. Você chegava lá na Casas Bahia, comprava seu computador positivo com um Celeron 430, chegava em casa, ligava aquela bomba e se deparava com Windows Vista Starter, com belos 512 megas de RAM. Brincadeiras à parte, o Windows Starter foi criado para países emergentes como uma versão simples do Windows, só que ela tinha muitas limitações sem motivo, como por exemplo poder rodar apenas 3 aplicativos simultaneamente. O setup do Windows XP Starter fica em inglês, mesmo que o sistema esteja em português. E o setup detecta ele como Windows XP Home Edition, o que é curioso. De resto, o setup é exatamente igual ao do Windows XP e o OBE é exatamente a mesma coisa, só muda que não tem o nome de usuário para você escolher, nem a senha. A tela de login é bem diferente. Não tem aquele fundo azul e também não tem como ser acessado a não ser que tenha uma senha no usuário. O Windows vem com alguns wallpapers por padrão. No caso, esse aqui é em português do Brasil, tem alguns wallpapers aqui do Brasil e ele também fica limitado a 256 megas de RAM, mesmo a máquina tendo mais do que 256. O limite de RAM fica no arquivo de boot. Caso você tente tirar esse limite, quando você reinicia o sistema, ele dá um aviso falando que seu computador não tem a capacidade para poder rodar tamanha qualidade do Windows XP Starter, dá uma tela azul e volta com o limite de 256 megas. O sistema conta com um limite de apenas 3 aplicativos rodando simultaneamente, o que é bem desnecessário. Indo para o Windows Vista Starter, que eu utilizei um DVD da Positivo OEM que eu tenho aqui. O setup é exatamente igual ao do Vista, o OBE também não tem nenhuma coisa a mais. A tela de login não tem nenhum plano de fundo, é só um azul meio esverdeado. O wallpaper padrão é umas girafa por algum motivo. O wallpaper padrão desse OEM, no caso da Positivo, não tem nada a ver com o Starter, não vem com o próprio Starter, é algo da própria Positivo. Ele também tem o mesmo limite necessário de 3 programas por algum motivo. Ele não conta com o tema Aero do Windows Vista comum, mas pelo menos ele não fica com o tema clássico, igual o Windows XP. Ele vem com até que bastante wallpaper por padrão. Tem os jogos do Windows Vista normal e funciona perfeitamente, sem nenhum limite de RAM. O Windows 7 Starter foi o último Windows Starter e o setup dele é exatamente igual ao do Windows 7 normal. A tela de bloqueio tem exatamente o mesmo wallpaper do Windows 7, só que o wallpaper padrão dele é um wallpaper mais simples do Windows 7. Apertando o botão direito na área de trabalho, não tem o botão de personalizar, só tem o botão de trocar resolução e de colocar o widget, que funciona totalmente normal. Não dá para você trocar o wallpaper por algum motivo, nem mesmo usando o Paint para poder trocar. Você não tem mais o limite de 3 aplicativos, não tem o limite de RAM e sem contar que ele é 32 bits, assim como o Vista. Todos os Windows Starter, não, mesmo tendo uma versão 64 bits, eles não tinham a versão 64. O Vista, por exemplo, todas as versões dele tinham uma versão 64 bits, o 7 também, só que o Starter sempre ficava nos 32. O Windows Starter só foi até o Windows 7, provavelmente porque a partir do 7 você já conseguia usar de graça o sistema, praticamente sem ativar. Então, tipo, não fazia muito sentido você ter uma versão mais barata. Sem contar que as versões básicas do sistema também rodavam no computador de boas. Então, as limitações do Starter não serviam pra porcaria nenhuma.